turma? Sou o professor Souto, estamos agora a formação das imagens. Vou colocar um objeto nessa posição antes do ponto antiprincipal, no ponto antiprincipal, entre o A e o F, no F e entre o foco e o centro óptico da lente, tá? Então, são esses modelos que você precisa saber, tanto para lentes convergentes como para esse CO aqui, repito, é o centro óptico da lente. Então o que acontece? Aqui nós temos, só lembrando que aqui eu peguei um ponto objeto no topo da chama da vela, né? E aqui eu chamei de ponto objeto A. E aí a altura da vela a gente já usa como tamanho da vela o O, que é o tamanho do objeto, para que no momento em que equacionarmos as imagens e os objetos, nós vamos usar equações de Gauss, aí vai entrar isso daí. Então aqui tem infinitos raios em infinitas direções. Eu vou pegar um raio notável, que é o conhecido, que ele sai paralelo ao eixo principal. Então ele vai sofrer refração na lente, passando pelo foco, pelo ponto focal e vem para cá. Outro raio notável que é legal a gente trabalhar, que é o ponto, ele passa pelo centro óptico da lente sem sofrer desvio. Então nós temos aqui uma coisa parecida com essa daqui. Então, colocando um pouquinho para cá esse aí, nós temos aqui a imagem. Ó, esse então é um ponto imagem, a linha. E aqui é a imagem da vela invertida. Então essa imagem será real. Fiz a vela assim, né? Essa imagem é real e invertida. Outro raio notável que a gente pode pegar é um raio que passa pelo foco. Poderia pegar assim. Ó. Opa, aqui saiu um pouquinho torto, mas dá para entender. Passa pelo foco e sai paralelo. Então, se ele passa pelo ponto focal, ele sai paralelo. Sai paralelo e vai ter que encontrar aqui. Tá vendo? Às vezes o paralelismo ficou aqui, ó, ponto, imagem. Esse é o tamanho da imagem, essa daqui, essa distância aqui é o tamanho da imagem. Tá? A imagem aqui no caso é invertida, ela é real, projetável. Tudo bem? Vamos continuar? Yes, my master. Ó, aqui, turma, o cara fala, o aluno pergunta para mim, o que cai, como é que cai, como faz, o que costuma aparecer? Olha, as coisas estão bem previsíveis atualmente, principalmente nas universidades de grande porte, né? De nome, de peso, as mais importantes, as federais, as públicas. O negócio está imprevisível. Só que é assim, você tem que saber os raios notáveis, porque como a coisa está imprevisível, você sabendo os raios notáveis, você já tem que ter uma noção que ótica, você tem que fazer um desenho na prova para você ter uma ideia do que está acontecendo. Uma coisa importante é você perceber que se a imagem aqui tem um único sistema óptico, né? Se eu tenho uma única lente, que a gente chama aqui sistema óptico, eu sei que se a imagem for invertida, ela é real projetável. Então você pode projetar numa tela de cinema, ela é projetável num anteparo, numa tela, numa parede, tá? Isso é um negócio importante. Aqui no caso, conhecer as situações, quais os tipos de imagem que as lentes podem fornecer, né? No caso da lente convergente, principalmente quando eu tiver aqui, ó, o objeto entre o foco e o centro óptico, você vai ver que ela se transforma numa lente de aumento, que é a lupa, né? Então aqui no caso, ó, como aqui nesse caso o objeto está sobre o ponto antiprincipal objeto, a imagem formar-se-á exatamente no ponto antiprincipal imagem. Então, aqui sai um pouquinho torto, mas não vai mudar nada. E aqui, ó, o raio passando pelo centro óptico, ó, veja bem, ele vai cair aqui. Então, é esse ponto. Aqui eu tenho um ponto objeto A, esse é o ponto imagem A'. Olha lá, então aqui ele ficou de cabeça para baixo, a setinha,
a imagem é invertida. E como ela é invertida em um único sistema óptico, então ela é real. Então esta imagem é real, projetável. Então, o aluno me pergunta. E daqui a pouco nós vamos entrar nas equações de Gauss, né? Aí as convenções de sinais, tal, você tem que saber. Mas, basicamente, conhecer direitinho os pontos notáveis, né? Ponto antiprincipal, ponto focal, centro óptico da lente, ponto focal e ponto antiprincipal. Tá? Desculpa. E aí, ó, se você quiser treinar com outros raios notáveis, ó, esse raio notável aqui, que passa pelo foco também, ó, ele passa pelo foco e sai paralelo, repare, vai cair exatamente nesse mesmo ponto aqui. Então é isso que é importante você saber. E quando a imagem for virtual, ela não é projetável, a gente vai ver em lentes também. Aqui no caso da imagem virtual, já vou entrar com as imagens. Então, sabendo os pontos. O que acontece? Vamos pôr agora o objeto no foco, ver o que acontece? Vamos aí, vamos continuar. Turma, vamos só lembrar, onde esse objeto está localizado? Então, esse ponto do eixo principal com a lente é o centro óptico da lente, né? Mais uma vez, vamos colocar aqui, centro óptico da lente. Este é o quê? Ponto antiprincipal objeto, ponto focal objeto, ponto focal imagem, ponto antiprincipal imagem. Todo raio, então vamos pegar aqui um ponto objeto A, e raios de luz saem em infinitas direções mais uma vez. Mas eu vou pegar um raio notável que é paralelo ao eixo principal, que sofre refração passando pelo foco. Tá? O outro raio, que ele passa pelo centro óptico, repare que agora a imagem é ampliada. Ó. E aí nós temos a imagem aqui, ampliada e invertida. Primeiro ponto, invertida, um único sistema óptico, isso é importante você memorizar, que é a imagem real. O tamanho da imagem também, nós vamos entrar em equações de Gauss. Essa imagem ela é invertida, e se ela é invertida, ela é real. Eu posso dizer isso, e real é projetável, né? Isso que você tem que gravar, ela pode ser projetada. Não só visualizada pelo globo ocular, mas sim projetada numa tela. E aí, com um único sistema óptico, essas coisas que são importantes para você ver. Agora vou colocar aqui... Você está gravando? Tá? Ó, vou colocar o objeto aqui, ó. O que vai acontecer? Essa foi. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Olha lá. Você já gravou? Tá? Aqui é o ponto antiprincipal. Nossa. Aqui é o ponto objeto A, tá? Colocamos exatamente no foco. O que vai acontecer? Veja bem. Eu vou fazer isso aqui, ó, turma. Presta atenção. Olha só o que vai acontecer. Um outro raio notável passando pelo centro óptico. Repare que esses dois raios são paralelos. Olha lá. A imagem vai formar-se no infinito. Então aí nós temos a imagem formando-se no infinito. Como é que eu respondo isso? Esta imagem, ela é imagem imprópria. Imprópria para a visão.
né? Tá? Olha lá, colocamos no meio e o negócio ficou impróprio. Foco, objeto. Este é o objeto, tamanho do objeto. Então, o que pode acontecer, turma? Você vai perguntar qual é o tamanho da imagem. Uma imagem forma-se no infinito, né? Então, você responde imagem imprópria, tá? São perguntas bem clássicas. Yes, my master. Ô, turma, a lupa é a lente de aumento, conhecida como lente de aumento. Essa lente que você compra na banca Nossa, banca de almoço, eu ia falar. Na banca banca de jornal, essa lente de aumento é porque as pessoas têm aqueles jornais, né, de informes econômicos, que tem os valores das ações, por exemplo, é tudo miudinho, tudo pequenininho, então precisa de uma lente de aumento. Então você encontra essa lupa em banca de jornal. A lupa é o seguinte, na verdade, continua sendo uma lente convergente, não torta assim, né? Continua sendo uma lente convergente e que acontece o seguinte, você vai colocar o objeto entre essa caneta aqui, entre o centro óptico da lente e o foco da lente. Então vamos colocar, por exemplo, assim, aqui, ó. Aqui é o ponto focal, aqui o ponto antiprincipal, pode ser aqui. Aqui é a mesma coisa, ponto focal, ponto antiprincipal. Repare que essa distância é igual a essa distância, que é igual a essa, e que é igual a essa. Nós vamos colocar, então, o objeto exatamente aqui, a ser observado. Então, quando eu coloco o objeto na lupa, geralmente a distância focal ela é maior que a distância do objeto até a lente. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte agora, ó. Se eu for desenhar aqui o raio notável, vamos fazer de verde, esse raio vem paralelo ao eixo principal, sofre a refração passando pelo foco, né? O raio que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio e vem assim, certo? Acontece que o observador está aqui, ó. Repare que deste lado aqui não haverá formação de imagem, porque esse leque, esse pincel de luz, ele é divergente, olha só. Então não haverá ponto imagem desse lado. É o prolongamento desse raio para cá que nós teremos a imagem. Então, ó, aqui para cá, tá vendo? Então o que acontece aqui? Nós temos deste ponto objeto A, nós temos aqui um ponto imagem A'. Veja bem, aqui teremos a imagem ampliada. Ó, repare que a imagem é direita. Então isso você pode gravar. Aqui é o objeto, aqui é a imagem. A imagem ela é direita e ela é virtual, ela forma-se aqui, ó. Pela visualização eu consigo enxergar essa imagem. Ela é virtual e direita. E a imagem virtual, ela não pode ser projetável. Projetada, quer dizer. Ela não é projetável. Tá certo? Olha lá. Então aqui, como é o prolongamento, o que é o ponto imagem? É o vértice do pincel de luz emergente do sistema óptico. De novo, ó. O ponto imagem é o vértice, que é o encontro desses dois segmentos de reta, é o vértice do pincel de luz emergente, porque aqui, na verdade, nós temos um pincel de luz, né? Ó, emergente. E o nosso globo ocular vai captar essa luz assim. Não é verdade? Então, nós estamos aqui. Acontece que o nosso cérebro registra como se tivesse algo aqui. Seria algo parecido com isso, que é o que você precisa saber. Vamos lembrar agora que antes de continuar,
Vou falar a mesma coisa para lente divergente. E aqui vamos acrescentar agora as medidas, os referenciais de Gauss. Este daqui é o P. Igualzinho, mesma coisa que a gente utilizava em espelhos. Lembra espelhos esféricos? P é a distância do objeto até a lente. P' é a distância da imagem até a lente. Olha só. Esse F aqui é a distância focal. Essa é a distância focal da lente, que é a mesma que essa daqui, tá? Essa também é a distância focal aqui, ó. Tá bom? É o mesmo F aqui. Só não vou ficar desenhando muita coisa, mas eu falo, você já entendeu, né? Ó, essa distância é a distância focal. E essa é a distância focal, tá? No caso da lente convergente, a distância focal é positiva, que na matemática a gente representa assim, maior do que zero. Tá? Distância focal positiva. O P' aqui no caso, ele é negativo, porque a imagem é virtual. Então aqui, P' negativo. Já vai gravando esses termos. Depois eu vou fazer um, claro que eu vou colocar tudo, mas aqui já vamos inicializando essa parte dos referenciais de Gauss. Turma, ó, aqui é o objeto. Já no caso da lente divergente, ó, essa lente divergente. Não dá para você ir no zoológico porque é divergente. Bom, aqui, ó, eu tenho aqui o objeto, tá? E no caso da lente divergente, o fantástico é que é só esse tipo de imagem, né, turma? Então, o raio que vier paralelo ao eixo principal, olha lá, o que vai acontecer? Ele afasta-se do eixo principal, então ele vem para cá, ó, porque ele vai passar agora pelo foco imagem, tá? Todo raio passa pelo foco imagem, isso que está saindo do objeto. Lembra, na lente convergente, o foco imagem está para cá. O raio passa pelo foco imagem. Então, todo raio que vier paralelo vai passar pelo foco imagem. Então, olha só. Tá? Muito bem. Um outro raio que a gente gosta muito, que é o facinho de desenhar, que é o raio que passa pelo centro óptico da lente. Acontece que o cruzamento desses dois é que deu aqui, ó, deste ponto objeto A, aqui nós temos o ponto imagem A'. E aqui é a imagem reduzida. Tanto é que essa lente será, nós vamos ver também, que ela é utilizada para o míope. Porque o míope, ele enxerga bem de perto. Então você tem uma aproximação da imagem para que a pessoa com miopia possa ver. Aí você fala o seguinte, mas a imagem diminui, a imagem reduzida, como é que fica? É que é assim, para o nosso globo ocular, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ele vai parecer o mesmo. Porque quanto mais distante é o objeto do seu olho, menor ele parece ser, né? Turma, no caso da lente divergente, repare, ó, ponto antiprincipal agora do lado esquerdo, ponto antiprincipal imagem, foco imagem, centro óptico da lente, ponto antiprincipal objeto e foco objeto. Muito bem, o observador está aqui. Veja o que acontece, ó, raio paralelo passa pelo foco imagem, ele vem paralelo e sai passando pelo foco imagem, presta atenção. Aqui ele passa pelo centro óptico da lente e não sofre desvio, tá? Essa imagem, ela é virtual, a imagem virtual e reduzida. Virtual e menor do que o objeto, tá? No caso da lente divergente vai ser sempre assim. Porque a sensação visual que você tem, porque essa lente é utilizada pelo míope. Então, na miopia, a pessoa enxerga bem de perto, tá vendo? Este objeto, ele terá, pela aplicação da lente, a formação de uma imagem próxima do globo ocular, aí facilita a visualização.
Só essa diferença de tamanho é compensada pela distância, tá? Por isso que você usa uma lente divergente, o míope, e continua enxergando normalmente, como se nada tivesse acontecido.